Graças a Deus, nós vamos meditar nas Escrituras e eu quero compartilhar com os irmãos um assunto que o Senhor colocou no meu coração e eu gosto muito de falar a respeito disso porque desde quando eu ouvi uma palavra semelhante a essa pela primeira vez, e eu digo semelhante porque o tema tem um pouco a ver, mesmo não sendo a mesma palavra, isso mexeu muito com o meu coração. Compreender, eu sempre gosto de ler as Escrituras, observando como o Senhor ele se importa com a relação que Ele constrói com o homem. A maneira que Deus tem de se relacionar com o homem, ela é muito particular. E é interessante porque a gente consegue observar isso do início ao fim das Escrituras. Cada história, cada particularidade, cada texto, cada frase da Bíblia, mesmo que seja algo que não faça muito sentido para nós, no nosso momento atual, mas quando a gente olha com um olhar mais apurado, a gente percebe que o Senhor, Ele tem e Ele se importa com a relação que Ele constrói com a gente. E só isso já seria motivo de nós termos uma mente completamente aberta para Deus. Você já parou para pensar um Deus que se importa com quem você é, como você é? Você se conhece, não precisa se expor, mas você sabe aquilo que existe de bom na sua vida, mas você também sabe aquilo que existe de ruim. Você se conhece melhor do que ninguém, a não ser o Senhor. Então para pensar, meu Deus, o Senhor me ama como eu sou. Não que Ele quer que você continue a ser assim. Ele sempre quer que a gente mude, melhore, alcance, um padrão de vida e santidade maior. Mas Ele te ama como você é. E esse amor incondicional do Senhor, ele foi estabelecido desde o início da relação de Deus com o homem. Desde quando Deus cria o homem, esse amor, e muito antes disso, na verdade, na eternidade, aquilo que a gente não consegue explicar. Mas o Senhor ama esse relacional com o homem. E uma coisa, na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana, a gente tem que ter a ideia clara, irmãos, de que Deus, Ele tem um propósito que é eterno. E eu não sei se você já ouviu falar isso dessa maneira, mas a verdade é que o plano que Deus tem, o propósito que Deus tem de tudo, Ele começou na eternidade antes de nós e segue para além da eternidade, um conceito que a gente não consegue explicar. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus tem um plano, um propósito específico. E que muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. Por quê? Porque o plano de Deus, o propósito que Deus tem, primeiramente, ele é infalível. Não tem como dar errado. Não tem como nós olharmos para o Senhor e para aquilo que Ele faz e achar, não, eu acho que dessa vez o Senhor errou ali. Dessa vez não vai dar certo. Isso não existe. Aquilo que nós fazemos, sim, é passível de erro, é passível de não dar certo, porque nós somos humanos, nós tomamos decisões precipitadas, nós agimos por impulso, enfim. Então, aquilo que nós fazemos é passível de erro, mas não o Senhor. E além de ser um plano que não tem como dar errado, é um plano que não tem como mudar. Aquilo que o Senhor estabeleceu é imutável, desde o início, lá na eternidade, até chegar ao fim da história. Qual que é a nossa dificuldade em tudo isso? Porque muitas vezes nós achamos que o Senhor precisa vir e se adaptar aos nossos planos naturais, terrenos, humanos, carnais. E a verdade é que é o contrário. A nossa vida está inserida no plano de Deus. Aquilo que nós somos, a maneira que nós fomos construídos, aquilo que você vive, irmãos, tudo na nossa vida foi construído para estar dentro do plano de Deus. E o conflito maior do homem é exatamente isso, achar, Deus precisa se adaptar aos meus planos. E nós mesmo, aqueles que caminham com o Senhor de perto, porque isso é um conflito humano, mas mesmo nós que caminhamos lado a lado com o Senhor, nós temos essa dificuldade, porque muitas vezes os nossos projetos de vida, os nossos propósitos, eles são aparentemente, por mais que nós gostaríamos que fossem iguais, mas eles são diferentes daquilo que Deus tem. É diferente da vontade do Senhor. E aí nós ficamos naquele conflito, por quê? Porque nós queremos que de alguma forma Deus faça as coisas e se adeque àquilo que nós queremos.
Irmãos, isso nunca vai acontecer. E todas as vezes que nós vivermos a nossa vida achando que Deus precisa se ajustar à nossa vida, nós vamos entrar em conflito. Você, olhando para a sua realidade, com certeza pode se lembrar de alguma situação que você viveu ou está vivendo. E com certeza todos nós ainda iremos viver coisas em que nós gostaríamos que fosse diferente da vontade do Senhor. Não porque nós queremos que seja diferente, mas porque a gente tem uma pré-concepção de como devem ser as coisas. E a verdade é que quando nós entendemos que a nossa vida e os nossos planos que fazem parte do plano do Senhor, nós começamos a viver a nossa vida de uma maneira diferente. Porque você entende que até aquilo que não dá certo, foi o Senhor que colocou a mão. Vou contar um testemunho recente para vocês. Falo testemunho porque aparentemente não foi algo muito legal. Eu participei de uma seleção recente, né, de um concurso público, de um outro concurso. Eu sou concurseiro. E eu tinha me preparado durante um tempo para esse concurso. Acho que, durante um tempo. Fiz a prova, tal, e aquela sensação, né? Nossa, fui bem, acho que quem sabe. E é engraçado porque quando a gente faz projetos, a gente sempre faz projetos querendo que dá certo. A não ser que você saiba que não é do Senhor, aí você, né, para e não faz. Mas se você está com uma palavra só de seguir, você vai seguindo até o momento que você acha que pode ser aquilo que o Senhor tem. Mas a gente nunca está preparado para o não, né? Porque o sim é maravilhoso. O sim todo mundo gosta. E lidar com ele é fácil. Agora, lidar com o não é muito difícil. Mas, enfim, resumindo a história. Fiz a prova, saí bem. Enfim, chegou no momento de correção. O ponto, na seleção, 30 pessoas seriam selecionadas para uma segunda etapa. E olha só, fiz a prova. E porque é uma angústia, né? As correções. E aí eu vi que eu tinha errado, acho que 2 questões que eu sabia, mas eu errei, né? Enfim. Mas tá. E aí fiz a correção, saiu o ponto de corte. O ponto de corte era 91. Eu fiz 90. E aí eu falei assim, Senhor, mas não é possível. E é engraçado que quando eu fiz a prova, eu terminei, aí teve uma questão que eu errei, aí eu falei assim para a Crislane, falei, amor, essa questão vai me tirar. Eu sentia no meu coração, mesmo não querendo, eu sentia no meu coração de que podia ser a bendita. E, irmãos, e é tão terrível, porque eu falei assim, Senhor, se eu tivesse feito 91, Senhor, era aquela. E não foi só uma, foram 2, né? E sabe aquela coisa que você fala assim, não é possível que eu errei isso aqui. Essa aqui eu tenho certeza que eu ia acertar. Mas a gente entende que muitas vezes o plano de Deus não é o nosso. E às vezes o Senhor ele precisa interferir para que não aconteça. Poderia ter dado certo? Poderia. Mas agora, depois de chorar das pitangas, né? Eu tenho certeza de que não era o que Deus queria. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que você, no seu contexto de vida, muito diferente do meu, mas com certeza no seu contexto, você pode estar vivendo uma realidade onde você está insistindo em algo para a sua vida que não é o que Deus quer. E isso a gente precisa enxergar, porque às vezes nós lidamos com esse tipo de situação achando até, a gente vai para os extremos, mas Deus não me abençoa, Deus é mau, e começa a criar um monte de fantasia na nossa cabeça, sem entender que Deus tem um plano eterno. E as nossas vidas, elas são simplesmente inseridas nesse plano. Irmãos, e as coisas vão seguir da maneira que Deus quer. E esse propósito eterno de Deus, quando nós falamos daquilo que Deus tem, da vontade de Deus, olhando para as nossas vidas como homens e mulheres, como aqueles que foram criados pelo Senhor, nós enxergamos que esse plano de Deus, ele teve uma origem e ele vai ter um destino. Todos nós, dentro da vontade do Senhor, nós fomos construídos num lugar de origem. E nós temos um destino para alcançar. E outra coisa interessante é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Escrituras, nós observamos que o cenário de origem
E de alguma forma, o cenário de destino, e você vai entender isso nessa manhã, em relação ao homem, do plano de Deus, tem um ambiente específico. E esse ambiente é o jardim. Então, nessa manhã, nós vamos olhar para as Escrituras, entendendo que toda a história da Bíblia, a gente pode falar assim, resumidamente, né? Tudo aquilo que foi construído na palavra está construído entre dois jardins. Nós temos um jardim lá em Gênesis, no capítulo 2, que é o jardim que foi construído lá no Éden. E nós temos lá em Apocalipse 22, uma espécie de jardim que será ou é construído na cidade de Deus. E esses dois jardins, que toda a narrativa da Bíblia faz sentido, entre eles, nas Escrituras, nós encontramos outros dois jardins, então são 4. Existe o Éden, existe o jardim na cidade de Deus, e existem outros 2 jardins, e esses 4 fazem uma ligação um com o outro, deixando muito claro que existe uma relação entre Jesus, os jardins e o propósito eterno de Deus. Então, nessa manhã, de alguma forma, nós vamos meditar nisso. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 2. Enquanto você vai achando, escute. Em todos esses jardins que as Escrituras fazem menção, desses 4 que nós vamos falar nessa manhã, nós conseguimos identificar a pessoa de Jesus sendo o centro em todos eles. Irmãos, é muito fácil nós falarmos isso, mas a verdade é que quando nós pegamos a palavra de Deus para meditar, para ler, para entender, você e eu, nós precisamos enxergar Jesus como centro de todas as coisas. Jesus é o centro, não é você, tá? Não sou eu, Jesus é o centro. Então as Escrituras, quando elas narram tudo isso, o que nós vamos enxergar nesses ambientes que são muito semelhantes e que estão ligados ao plano, ao propósito eterno de Deus, nós vamos falar sobre isso, é que Jesus está presente e Ele é o centro da narrativa, mesmo que não pareça. Olha só, Gênesis no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 8 e 9. Deixa eu ler na minha Bíblia aqui. Gênesis capítulo 2. Olha só, versículo 8 e 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim, grave essa expressão, no meio do jardim. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, irmãos, a gente tem um cenário, Gênesis nos primeiros capítulos está falando sobre a criação. Um pouco antes de falar sobre este texto, onde Deus está falando sobre a criação desse jardim, a gente tem os versículos que diz quando Deus cria o homem. Então aqui, o Senhor, Ele cria o homem, e Ele coloca o homem nesse jardim, nessa região, e Ele vem trazendo aqui alguns detalhes, mas não é o foco daquilo que nós vamos falar. Mas o Senhor, Ele coloca o homem nesse jardim para cultivar, para cuidar, e ali naquele jardim existe, de uma maneira central, uma árvore que é plantada no meio do jardim. Mas eu quero que você volte comigo um pouco antes, e isso eu tenho certeza que você sabe, mas nos primeiros capítulos, quando Deus ele vai criando as coisas, na maneira que a Bíblia descreve, a palavra diz que Deus falava e as coisas iam acontecendo. E aqui nesse cenário, por mais que não nos é dito, mas a gente consegue identificar Jesus como a palavra de Deus que tudo criou. Jesus, ele é o verbo. Então, a maneira que Jesus é expresso aqui nas Escrituras, no início de Gênesis, é Jesus sendo a palavra de Deus. O Senhor fala e é como se o Filho fizesse as coisas virem à tona. Então, no contexto aqui da criação, tanto do homem, quanto do jardim, quanto de tudo aquilo que foi criado, Jesus estava presente. E Ele estava presente como sendo aquele que executava a fala do próprio Deus. Essa é a maneira que nós enxergamos Jesus aqui nesse contexto. E a palavra Éden, quando a gente olha no original, ela significa prazer
ou deleite. Deus constrói um jardim no lugar do deleite, no lugar do prazer. O homem foi colocado naquele lugar para ter uma relação de prazer e de deleite com o Senhor, com o Criador. Foi a maneira que Deus encontrou, a expressão de Deus em colocar o homem naquele lugar. Então, como eu disse no início, o Senhor, Ele ama a relação com o homem, e isso desde o início, desde aqui, desse momento, quando Deus constrói o jardim, coloca lá Adão, coloca depois junto com Adão e Eva, o Senhor, Ele tem prazer. E falar do propósito eterno de Deus é entender que o Senhor, Ele ama essas relações porque Ele anseia ter essa grande família, literalmente. E nós, de alguma forma, também somos parte dessa grande família do Senhor. Olhando para o Filho, Deus anseia que todos nós nos tornemos semelhantes a Jesus e façamos parte de uma família que se relaciona com Ele. Então esse é o propósito eterno de Deus. Então tudo aquilo que nós vamos entender nessa manhã, entender nesse contexto das Escrituras, falando do jardim e olhando para Jesus, é que o plano de Deus é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus para viver uma relação sadia e madura com Deus. Se você não sabia qual era o propósito da sua vida até aqui, então leve isso para sua casa. O propósito de Deus para a sua vida é te tornar semelhante a Jesus e levar você a ter uma relação com Deus. O propósito de Deus na sua vida não é que você seja a pessoa mais rica do mundo. Pode acontecer, tá, irmãos? Mas não é o alvo. Não é que você tenha as melhores coisas, que você viva como aquele que viveu mais tempo na terra. Não, isso até pode acontecer. Mas o foco de Deus na sua vida é te levar a ser parecido com Jesus. E isso constrói em nós muitas marcas. E isso, de alguma forma, nos custa. Porque quando você vai lapidando algo para parecer com outra coisa, você precisa ir ali fazendo ajustes até que isso se torne semelhante. Vamos pensar ali alguém que está fazendo, um jarro, um vaso de barro. Se ele for moldar aquele barro para se tornar semelhante com outro vaso que ele observa, aquele barro vai precisar ser amassado, vai precisar ser ajustado, vai precisar ser ali, manuseado de alguma forma até que ele se torne semelhante. Então nós, meus irmãos, somos esse barro amassado e torto. E até que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, muitos ajustes precisam ser feitos nas nossas vidas. Enquanto você está vivo, enquanto há vida, ainda há esperança de você se tornar um vaso mais parecido com Jesus. Então nunca enxergue a maneira como Deus te amassa como algo ruim, mas enxergue como um Deus que te ama e quer te transformar em alguém parecido com Jesus. Então olha só, Jesus identificado nesse contexto do jardim, Deus ansiando que o homem tenha uma relação com Ele. Essa era a intenção da Trindade, a intenção de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo. Quando eles colocam o homem no jardim, a intenção deles é que esse homem criasse uma relação madura e sadia com o Senhor, fazendo parte dessa grande família. Então nós enxergamos que o nosso Deus de amor chamou o homem para ter uma vida relacional com Ele. E que privilégio, né, irmãos? Se a gente fosse assim, conjectural, pensar algumas coisas, a gente podia falar, nossa, Deus podia ter escolhido outro animal. Deus podia ter feito outra coisa, Deus podia ter escolhido as plantas para ter uma relação com Ele. Irmãos, nós fomos escolhidos dentre toda a criação para sermos aqueles que fariam parte da família de Deus. E isso no nosso coração tem que gerar algum tipo de sentimento. Nossa, eu fui escolhido para fazer parte dessa família. E quando a gente fala dessa escolha de Deus, Deus não escolheu, falando do Éden, Deus não escolheu só Adão e Eva para viver isso. Por mais que eles foram o casal escolhido lá naquele contexto para serem os primeiros a viver essa relação sadia, mas essa escolha, esse chamado de Deus para viver essa relação alcança a todos nós. Até que o número daqueles seja completo, todos aqueles que nascem, que têm essa oportunidade de serem chamados à existência, fazem parte dessa família de Deus. E você conhece muito bem a história. Adão e Eva foram chamados para serem os primeiros a viver essa relação madura, sadia e saudável com o Senhor.
Quanto tempo eles viveram isso antes da queda? Não sei e não é objeto dessa palavra. Mas o que eu quero que você entenda é que o pecado fez com que essa relação fosse quebrada. De alguma forma, a continuidade dessa relação perfeita foi quebrada quando o pecado entrou ali no jardim. Adão e Eva, de alguma forma, eles cederam aos desejos do próprio coração. E isso fez com que a corrupção entrasse nos seus corações e a história precisaria ser redesenhada. De alguma forma, nós estamos olhando para as Escrituras, enxergando o propósito eterno de Deus. Deus tinha um propósito de criar essa relação lá no Éden originário, lá no jardim inicial com o homem. O que acontece? O pecado vem e quebra essa relação que Deus ansiava. E a partir disso, toda a humanidade, ela foi condenada a uma história de alguma forma de frustrações, a uma história onde nós vivemos algo bem diferente da realidade do jardim inicial que Deus tinha para nós. O pecado gerou essa separação e nos levou e nos trouxe onde nós estamos aqui hoje, onde de alguma forma nós não vivemos ainda essa relação que Deus tem. A sentença foi colocada sobre o homem. E como voltar para esse lugar? O homem por si só não tem capacidade, não tem e nunca terá capacidade de reestabelecer essa conexão, de reestabelecer essa ligação. E aí nós nos deparamos com o texto de Gênesis, no capítulo 3, não precisa abrir, mas escute. Gênesis 3,15 diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, apesar de, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, de alguma forma, toda a humanidade é expulsa daquela relação reservada e relação perfeita com o Senhor, mas a Bíblia diz que só Jesus, sendo Ele a semente da mulher, seria capaz de levar-nos de volta para o jardim. Se o plano de Deus era construir uma relação perfeita com o homem, o pecado vem e quebra essa relação. Jesus se apresenta profeticamente naquele contexto como sendo o único capaz de nos colocar de volta no caminho para esse jardim. E quando nós enxergamos e entendemos isso, sendo Jesus a única possibilidade de restaurar essa comunhão, esse cenário nos leva para o segundo jardim. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 26. Então nós entendemos que no plano perfeito de Deus, o Senhor anseia uma relação com os homens, onde Ele construa uma grande família de pessoas semelhantes a Jesus. O Senhor cria esse cenário no início da criação. O pecado, de alguma forma, quebra essa relação. Jesus, profeticamente, é apontado como aquele que pode nos levar de volta para essa relação. E aí nós entramos nesse texto de Mateus, capítulo 26, versículo 36, diz assim: Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. O segundo jardim que nós vamos falar nessa manhã, lembrando que o primeiro foi o jardim lá no Éden, é o jardim do Getsêmani. Quando nós lemos os evangelhos, é muito marcante nós percebermos que Jesus, ele tinha como hábito sempre se retirar para orar. E um dos lugares que provavelmente Jesus fez isso muitas vezes, foi nesse lugar aqui, lá no meio do jardim. Você acha que é por acaso que Jesus gostava de orar no meio do jardim? Eu acho que não, mas nós vamos entender isso. Jesus, ele tinha o costume de estar em oração, falando com o Pai. E aqui, especificamente nesse versículo que nós lemos, nós estamos no cenário onde Jesus está na sua última noite como homem, né?
ele seria crucificado logo a seguir. Então o cenário aqui era: Jesus havia ceado com seus discípulos, havia compartilhado o pão, havia estado sentado à mesa com eles. Logo após, eles se retiram daquele lugar e Jesus vai ao jardim do Getsêmani para orar, para ter um momento. Então, nesse contexto aqui, nós conseguimos ver, a figura de Jesus, ele seria logo mais, depois daquelas poucas horas ali, evidenciado como Cordeiro de Deus, porque ele viveria toda aquela história que você já conhece, o que ele viveu antes de chegar até na crucificação. Ele seria oferecido, ele seria sacrificado, isso tudo pelos pecados da humanidade e para nos levar de volta para a conexão do primeiro jardim. E a palavra Getsêmani no hebraico, ela significa prensa de azeite. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus ali naquele contexto. Jesus, ele foi pressionado para não fazer a vontade do Pai, pressionado para ceder aquilo que talvez a sua parte humana em algum momento quis ceder. A Bíblia diz assim que naquele lugar, Jesus, ele sofreu tamanha agonia, que se fosse possível, ele pediu para que passasse dele toda aquela situação, para que passasse dele toda aquela hora, para que ele não vivesse aquela angústia. Essas são as palavras de Jesus que ele expressou naquele lugar. Isso está escrito lá em Marcos 14:35. Então, de alguma forma, como ser humano, Jesus, ele estava sendo pressionado a ceder e a não cumprir a vontade de Deus. Naquele lugar, irmãos, nós conseguimos olhar para Jesus sendo Filho do homem. Nós identificamos Jesus como aquele que foi colocado à prova. E quando Jesus, ele estava nesse segundo jardim, de alguma maneira Jesus, ele precisou fazer muitos resgates, muitas coisas que foram lá no Éden quebradas. Aqui no Getsêmani, Jesus já começa a reconstruir. E uma delas é exatamente em cumprir perfeitamente a vontade de Deus. De alguma forma, Adão e Eva cederam às vontades, o pecado ali corrompe o coração e eles não conseguem permanecer no plano perfeito de Deus. Jesus, quando ele é levado ao Getsêmani, mesmo como homem, 100% homem e 100% Deus, ele é submetido àquela grande pressão, mas diferentemente de Adão e de Eva, ele permite com que a vontade de Deus se cumpra. Então, nesse jardim, Jesus, ele dá de alguma forma mais algum passo para destruir aquela maldição que foi lançada sobre toda a humanidade lá no Éden. De alguma forma, Jesus, ele começa ali, em meio àquele jardim, a apontar lá para o nosso destino, olhando para a origem da relação que ele, junto com o Pai, junto com o Espírito, tinha para gerar com todos nós em relação aquilo que nós viveríamos com o Senhor, mas aqui ele começa a destruir as obras do pecado que nos afastaram de Jesus, que nos afastaram de Deus. E outra coisa, irmãos, Jesus, ele sabia, quando ele disse sim para a vontade de Deus ali no Getsêmani, ele sabia aquilo que ia custar para ele, porque ele também era 100% Deus. Ele sabia que aquilo levaria ele para a cruz, que o sim dele custaria muito, mas que de alguma forma era o único caminho de nos reconectar com o Senhor, de reconstruir a nossa relação e de permitir com que esse propósito eterno de Deus não se quebrasse, não fosse de alguma forma sucumbido ao erro, ao fracasso. Então, mesmo custando tudo isso para Jesus, ele diz sim para a vontade de Deus, e isso leva Jesus à cruz, e isso nos leva ao terceiro jardim. Abra sua Bíblia em João no capítulo 19, um pouco mais à frente de Mateus, Evangelho de João, no capítulo 19, nós entramos no terceiro jardim. Jesus, após todo aquele contexto que ele vive ali no Getsêmani, depois leia na sua casa com calma e com paciência esse trecho das Escrituras, mas depois que Jesus vive todo aquele contexto, Jesus é levado à cruz. Ali acontece algo muito interessante. Olha só, João capítulo 19, nós vamos ler o versículo 41. Diz assim, João 19, 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim.
E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais foi colocado. Olha só, nós entramos aqui no terceiro jardim, um jardim que passa até muito despercebido de nós, né? A gente lê, às vezes, essa história que é tão impactante, tão chocante da crucificação e de tudo aquilo que acontece, que muitas vezes nós olhamos aqui para o texto e não nos atentamos a alguns detalhes. Mas aqui está dizendo que o lugar onde Jesus foi crucificado e onde ele foi sepultado, havia um jardim. E ali naquele lugar, irmãos, Jesus, quando ele vive todo aquele contexto da crucificação, nós enxergamos que Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado. E a obra de Jesus, ela foi consumada na cruz. Isso nós temos certeza. Quando o Senhor ele morre na cruz, de alguma forma, ele cumpre a vontade de Deus. E ali Jesus, ele apresenta para a humanidade o ápice daquilo que a gente entende do que é amor. Por quê? Porque ele dá a sua vida no lugar de todos os homens para viver nós uma relação sadia com Deus. Nós que estávamos separados, homens pecadores, agora de alguma forma fomos reconectados com Deus. Nós fomos redimidos, nós fomos comprados do pecado, nós somos comprados da morte. Jesus ele se entrega na cruz, cumprindo a obra de morrer por todos nós. E de fato o preço foi pago. Quando Jesus ele se entrega na cruz, quando ele permite com que a morte alcance a vida dele, ele literalmente pagou o preço. Ele nos liberta da ira, tanto da ira de Deus, quanto nos liberta do domínio do pecado, ele nos liberta da maldição da lei e ele nos liberta da condenação eterna. Olhar para a cruz é enxergar esse sinônimo de liberdade, de libertação, que a nós foi proporcionado pela morte de Jesus. E quando esse precioso sangue de Jesus, ele é derramado ali na cruz, ele vem até nós, irmãos, ele escorre por entre os nossos pés e nos aponta para o caminho de volta para o jardim. E entenda que apontar de volta para o jardim é apontar para a vontade inicial, para o propósito eterno de Deus, de nos fazermos semelhantes a Jesus e de sermos uma família que vive uma relação sadia com Deus. Não por acaso, e eu acredito nisso, não por acaso, o versículo de João, que diz que havia ali um jardim, de alguma forma, Jesus ele vai rememorando toda a história. O contexto da relação inicial foi um jardim no Éden. No Getsemane, antes de ir para a cruz, Jesus ambienta-se num jardim. Quando Jesus é crucificado e sepultado, mais uma vez ele está no jardim. Será que ele não está querendo dizer algo com tantos jardins presente em momentos específicos da história e que fazem toda uma ligação uns com os outros para nos levar até o Senhor? E olha só, João no capítulo 20, no versículo 15, eu vou ler, não precisa abrir, diz assim: Disse-lhes Jesus: Mulher, por que choras? Que buscas? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Nós temos aqui um diálogo de Jesus logo após o momento em que Maria se depara com o sepulcro vazio, aberto e ninguém. Ela vê uma figura ali em meio ao jardim. E quem que essa mulher acha que é ali? Um jardineiro. Gente, mais uma vez, o Senhor fazendo de alguma forma uma conexão com todos os outros jardins, para aquela mulher ela não reconheceu a princípio que era Jesus, ela enxerga a figura de alguém que cuidava do jardim, né? O bendito do jardineiro. E Jesus, nas entrelinhas desses contextos, né, desses lugares específicos, ele vai nos levando a enxergar jardins, 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 até que na figura dele para Maria, após a sua ressurreição, ela também enxerga um jardineiro. Mais uma vez nós estamos falando de jardins, né? E quando nós falamos desse jardim específico, né, da crucificação, do sepultamento, ligado com
o jardim do Getsêmani, ligado com o jardim que foi colocado lá na região do Éden, nós entendemos que eles apontam para o último lugar. Eles apontam para o destino daqueles que creem. Esses dois últimos jardins, tanto o Getsêmani quanto o jardim do sepulcro, o jardim da crucificação, eles foram necessários para nos levar de volta para a relação perfeita. Não tem como a gente olhar só o Éden ou só o final, o jardim na cidade de Deus, sem entender que a obra de Jesus, ela é central. E nós só vamos voltar para essa relação perfeita por tudo aquilo que Jesus fez. Nós identificamos Jesus lá no jardim no Éden como o verbo, como a palavra de Deus. Nós identificamos Jesus no Getsêmani como o filho do homem, como aquele que foi provado, como aquele que foi testado para viver a vontade de Deus. Nós enxergamos Jesus no jardim da crucificação como o nosso Redentor, aquele que se entregou, aquele que cumpriu a obra de Deus para nos levar de volta para o primeiro lugar. E aí, irmãos, onde nós chegamos? Nós chegamos no nosso destino, nós chegamos no último lugar que, apesar de não ser dito que é um jardim, tem um aspecto de jardim. Nós chegamos nesse cenário. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 22. O último capítulo da Bíblia. Nós então, após a obra de Jesus, se entregando por todos nós, apontando para esse lugar, nós chegamos no jardim da cidade de Deus. Apocalipse 22 diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nesse último lugar, nesse último cenário, e aqui Apocalipse está falando de quando tudo será reconstruído no final, aonde o Senhor virá de fato, e reinará sobre as nossas vidas. Nós enxergamos aqui nesse contexto Jesus como o Cristo exaltado. Após cumprir a obra da cruz, após ser provado no Getsêmani, mesmo sendo aquele que foi a palavra do próprio Deus lá no Éden, Jesus agora, a gente consegue olhar para ele, dando a ele a glória que ele merece, enxergando ele aqui nesse contexto final como o Cristo exaltado. Aqui nesse contexto, irmãos, nós percebemos, nós enxergamos que, de alguma forma, o desejo do Pai de reconciliar a humanidade com ele vai se cumprir através da vida de Jesus. Jesus mais uma vez sendo o centro dos jardins, Jesus mais uma vez sendo o centro do propósito de Deus, aqui nesse lugar, ele é o Cristo exaltado. E eu até convido você a ler esse capítulo depois também na sua casa, de Apocalipse 22, para que você perceba isso. E aqui, irmãos, apesar de não ser dito, como eu disse, que aqui é um jardim, mas os cenários, eles são muito semelhantes ao Éden original. Olha só, aqui diz que o anjo mostrou para João um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 10, quando nos é dito a respeito do Éden, olha só o que está escrito: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Quando nós olhamos para esse contexto final aqui de Apocalipse, nós percebemos que aqui é completamente semelhante àquele jardim originário. Aquele Éden, aquele jardim lá no início, antes do pecado, antes da queda, antes da corrupção do homem, aquele jardim onde Deus tinha o desejo de ter uma relação perfeita com o homem, nós voltamos para ele aqui de alguma forma. Lá em Gênesis fala que a árvore da vida estava no centro, no meio do jardim.
E aqui em Apocalipse 22 diz que essa árvore da vida está no meio dessa praça, né? Praça essa da cidade de Deus. Então nós enxergamos esse lugar onde tem um rio, onde tem árvores, como uma espécie de jardim, né? Nós estamos fazendo uma analogia, mesmo que não seja dito aqui nesse texto. Mas nós entendemos que esse é o nosso destino em Deus. Nós alcançarmos de volta esse lugar. Nós não estávamos no Éden, mas de alguma forma, como eu disse, nós fomos expulsos dali, toda a humanidade. Mas o desejo de Deus é que nós retornemos para essa relação perfeita. E nesse último jardim, com certeza, eu e você, nós estaremos. Com certeza, o anseio de Deus é que ali nós desfrutemos de uma relação madura, sadia com o Senhor. Apocalipse também no capítulo 22, no versículo 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nesse lugar, irmãos, onde nós vamos encontrar o nosso destino em Deus, nós teremos acesso a essa árvore da vida, que foi ali proibida a Adão e Eva depois que eles pecaram. Eles não podiam comer do fruto da árvore da vida, eles não podiam experimentar disso após o pecado. Mas Jesus, em toda a sua obra, nos aponta para esse lugar, para que nós possamos comer desse fruto, dessa árvore, da árvore da vida. O último jardim, esse aqui de Apocalipse, com certeza é o destino que Deus tem para nós. Com certeza, no plano eterno de Deus, é o lugar que Ele quer nos levar de volta. Nós não estamos apenas falando de lugares, nós estamos abraçando a ideia de que Deus tem um plano perfeito. E como eu falei no início, um plano esse que é imutável. Imutável. Deus, Ele não errou em construir como Ele construiu a história até aqui e como ela vai ser até o fim. Deus, Ele não errou em colocar o homem naquele lugar, por mais que o pecado tenha vindo e tenha tirado essa relação perfeita, mas em todo o plano de Deus, Jesus foi exaltado. Então nós olhamos para o jardim de Deus e enxergamos Jesus como centro, como aquele que é o anseio do nosso coração em relacionamento. A obra de Jesus sempre foi e sempre será o destaque. Mesmo no Éden, mesmo no Getsemane, mesmo no jardim da crucificação, mesmo nesse jardim final, a vida e a obra de Jesus sempre foi e sempre será o centro. Um dia, todos nós, como eu disse, nós somos expulsos do primeiro jardim. Jesus vem, Ele restaura o caminho e nós poderemos voltar de volta para uma vida relacional com Deus, a vida que Deus tem para nós. Quando você, de alguma forma, irmão, viver a sua vida, aquilo que Deus tem para você, porque a gente também não pode esquecer que nós ainda seguimos uma vida natural, nós ainda seguimos uma vida humana. Todo o plano de Deus já é traçado, mas você vai sair daqui nessa manhã, você vai voltar para sua casa, amanhã você vai levantar, você vai trabalhar, você vai continuar vivendo a sua vida, entre aspas, ordinária, a sua vida comum, a sua vida cotidiana. Mas nós levamos para essa vida comum esse entendimento, o entendimento do propósito de Deus para aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos enxergar com mais maturidade aquilo que tem acontecido nas nossas vidas. Como eu falei, a nossa vida, né, assim como foi para Jesus ali nos jardins, em todos eles, gerou marcas em Jesus. E nós estamos sendo marcados diariamente, marcados pelas dificuldades, marcados pelas relações, o que nos custa, né, em construir uma relação saudável com o Senhor, marcado pelas nossas limitações, marcados pela nossa falta de apetite espiritual, marcados por várias coisas, mas em todo o tempo, que você possa rememorar a presença de Jesus na sua vida, rememorar o plano de Deus para a sua vida, rememorar que se aquilo que você vive não faz sentido, talvez não faça sentido as coisas naturais, mas o plano perfeito de Deus já faz sentido para você. Se tudo aquilo que você vive não está sendo suficientemente bom, existe algo maior
que é o plano de Deus de nos colocar nesse lugar de relacionamento. E uma coisa muito importante, o fato de nós ainda não estarmos nesse último lugar, nessa relação perfeita, não significa que você não deve lutar para construir uma relação com Deus no seu dia a dia. Gaste mais tempo com o Senhor, gaste mais tempo buscando a presença de Deus, gaste mais tempo lendo as Escrituras, gaste mais tempo em oração, gaste mais tempo meditando na palavra, não só lendo, mas meditando, pensando, ouvindo as Escrituras, ouvindo aquilo que o Senhor tem usado de pessoas através da sua vida, para que isso seja formado dentro de você, para que essas sementes no dia a dia sejam regadas, até que você alcance esse lugar. Jesus, ele já cumpriu a obra por todos nós, ele já se entregou na cruz, mas nós temos um caminho a seguir junto com ele na nossa vida, e isso cabe a nós. Existe uma parte que nos cabe, ela só nos foi permitida pela pessoa de Jesus, mas existe uma parte que nos cabe, e isso nos custa no nosso dia a dia, e isso é cobrado de nós à medida que nós vamos vivendo. E o tempo que é perdido, irmãos, ele não volta atrás. Quem hoje está aí nos seus 40, lembra dos seus 20, quem está nos seus 50, lembra dos seus 30, quem está nos seus 60, lembra dos seus 40, irmãos, o tempo não volta atrás. Ele não vai voltar para você construir algo a mais com o Senhor, ele não vai voltar para você ter mais tempo de viver uma história com Jesus todos os dias. Aquilo que nós temos é o hoje, então use o seu momento presente para construir essa relação saudável com o Senhor, para construir essa relação que é diária. Eu sei que isso nos custa, e eu sei que muitas vezes isso é muito difícil, mas isso não quer dizer que não é possível. Isso não quer dizer que nós não podemos construir algo com o Senhor. Isso não quer dizer que você lá na sua casa, no seu dia a dia, apesar de todas as suas dificuldades, não pode viver uma plenitude com Jesus. Jesus, olha só, vamos falar da pessoa de Jesus. Jesus como homem, quando ele esteve na terra, você quer um homem que viveu mais aflição do que ele? Que foi mais perseguido, mais humilhado, mais desprezado, sendo Deus. E ainda assim, como diz aqui no texto, ele se retirava, ele sabia da importância de ter os seus momentos com o Pai, ele sabia da importância de manter uma conexão com Deus, e não diferente é nas nossas vidas, irmãos. Independente daquilo que nós enfrentamos, daquilo que nós passamos, dos afazeres que nós temos, das responsabilidades que nos cabem, nós podemos ter uma vida de relacionamento com Jesus. E não é desculpa nós olharmos e falarmos: Deus, mas eu sou muito ocupado. Ah, Deus, mas o Senhor entende que eu tenho muitas coisas para fazer. Irmãos, Deus não entende. Deus não entende. Não coloque isso na sua cabeça. Não, Deus me entende. Ele sabe que eu tenho filhos, Ele sabe que eu trabalho, Ele sabe que... Deus não entende. Porque Jesus, vivendo tudo que ele viveu, ele sempre priorizou estar com o Pai. E nós, vivendo tudo que vivemos, podemos priorizar estar com Ele também. Nós podemos priorizar aquilo que cabe à nossa vida com o Senhor. E não é falta de tempo, irmãos. Não é falta de tempo. Eu ouvi uma expressão essa semana muito interessante, que a nossa falta de tempo, ela é muito mais uma falta de ajuste nas peças do quebra-cabeça do que de fato falta de tempo. Então, quando nós falamos que nós não temos tempo para o Senhor, é muito mais uma forma de nós ajustarmos aquilo que nós fazemos do que de fato falarmos que a gente não tem tempo. Como dizia um professor meu, ele brincava e falava assim: o que vocês vão fazer da meia-noite às 6? Nada, então estuda, ué. Não dorme, vai estudar. A gente não tem desculpa, irmãos. Nós nos tornamos indesculpáveis na nossa relação com o Senhor. E nós precisamos enxergar que nesse plano perfeito de Deus existe essa parcela que cabe a nós. Quando você sair desse culto nessa manhã, quando você voltar para sua casa nessa semana, enxergue as coisas de uma maneira diferente. Tenta lidar com a sua rotina de uma forma diferente, para que essa porção de Cristo seja ali, produzida na sua vida. Você sabe por quê? Porque se nós não nos alimentamos das Escrituras, se nós não nos alimentamos com a porção de Jesus, você acha que vai fazer sentido para você essa realidade de jardim? Você vai olhar para tudo isso aqui e achar que é uma historinha. Você vai olhar para tudo isso aqui e achar que não tem sentido. Irmãos, nós olhamos até mesmo para a obra de Jesus na cruz e começamos a tratar isso com naturalidade.
Se nós não alimentarmos uma relação com Deus, isso aqui vai ficando distante de nós, nós vamos ficando apáticos, nós vamos ficando de alguma forma, todo mundo meio morno. Por quê? Porque não faz sentido. Não tem como construir uma relação com quem você não está próximo. Não tem como você amar à distância. É muito difícil, irmãos, e com o Senhor isso é impossível. Falar que nós amamos o Senhor numa relação que nós nem conversamos com o Senhor. Mas nós temos essa oportunidade. Que você saia daqui e tenha uma semana repleta de anseios pela presença de Jesus. Eu acho que foi a Beca que falou isso aqui, não sei se no louvor ou na oração, de nós nos lembrarmos daquela relação que tínhamos com o Senhor, ter saudade da pessoa de Jesus, saudade de um tempo de intimidade, saudade. Eu não estou falando para você ser saudosista, não é isso. Eu estou falando para que você lembre disso, para você se projetar para esse lugar de novo. Se na sua vida hoje com o Senhor está tudo muito apático, muito frio, muito sem vida, lembra do Senhor e de outras épocas e tenha desejo de voltar para esse lugar. A Bíblia fala que tanto querer quanto efetuar é do Senhor. E eu tenho certeza que Ele quer, irmãos. E Ele tem todo o poder para efetuar. Então cabe a nós nos colocarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero essa relação madura, eu quero essa relação regada até o fim da minha jornada para me alcançar esse lugar de relação perfeita com Jesus. De falar, eu vivi uma vida natural, eu vivi uma vida humana, mas toda a minha vida foi apontada para esse lugar. Esse é o anseio de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Fica de pé no seu lugar. Nós temos a oportunidade de falar mais uma vez com o Senhor. Nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante da pessoa dele nessa manhã. Eu sei que, apesar de muita informação, apesar de nós passarmos de alguma forma por todas as escrituras, olhando o plano perfeito de Deus, o anseio de Deus é que você se torne semelhante a Jesus. E o anseio de Deus é ter uma relação sadia com você, comigo. Que a sua vida, meu irmão, tenha zelo por essa vontade de Deus. Que nessa manhã você consiga olhar para a palavra, para as escrituras e falar: Senhor, eu quero isso. O Senhor já trilhou o caminho de volta para o jardim, pela sua obra na cruz, Jesus, pela sua entrega, pelo seu desejo em cumprir a vontade do Pai. Nos ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, a olhar para Ti nessa manhã, a olhar para a minha vida e ver o Senhor antes de ver toda e qualquer situação, antes de olhar para as minhas dificuldades e para todas as coisas que eu preciso pedir, que eu consiga olhar para Jesus e olhar para aquilo que o Senhor tem. Olhar para o seu anseio. Nós queremos, Jesus, uma vida que aponte para o Senhor. Nós queremos essa relação, mas nós não conseguimos sem o Senhor, Jesus. Você consegue confessar as suas dificuldades para o Senhor nessa manhã? Daquilo que você tem vivido, da sua vida com o Senhor, você consegue confessar, dizer mesmo para Ele, falar: Senhor, eu não tenho dado conta. Eu não tenho conseguido viver essa relação com o Senhor. Eu não tenho conseguido, Jesus, viver os meus dias olhando para aquilo que é eterno. Eu te convido nessa manhã a falar com o Senhor, meu irmão, a expressar o seu coração para Ele, a deixar claro para Ele aquilo que lhe custa, aquilo que dói, aquilo que é difícil. E permita com que o Senhor fale com você nessa manhã também. Permita com que o seu coração escute a voz do Senhor sobre a sua história, sobre os seus anseios, sobre a sua jornada. Permita com que o Senhor
conduza. Permita com que o Senhor fale diante da sua rotina, te aponte o caminho, te aponte o que fazer, te aponte como fazer. O anseio dele é estar comigo e com você, meu irmão. Com toda certeza, o desejo do coração de Deus é te trazer para mais perto dele. Talvez nessa manhã você chegou aqui muito distante do Senhor. Sua vida talvez está passando longe desse caminho de relacionamento com Jesus, mas eu creio que é uma manhã onde o Senhor nos convida a estar mais perto dele, nos convida a ter esse deleite na presença dele. Não permita com que nenhuma condenação, nenhum julgamento do diabo te tire desse lugar. Foi por dar ouvidos ao inimigo que Adão e Eva saíram desse lugar. Não permita com que o diabo te tire dessa relação com o Senhor. Você que tem ouvido muitas coisas, você que tem dado ouvidos para outras vozes que não é a do Senhor, talvez para a voz do diabo, para a voz do seu coração, irmão, tampe os seus ouvidos nessa manhã, escute só a voz do Senhor. Escute só o Senhor te convidando para estar mais perto dele, a reestabelecer os seus devocionais, a levantar novamente nas madrugadas, a jejuar novamente, a viver uma vida onde você tem gozo na presença dele. Há um convite de Jesus para todos nós nessa manhã. Um convite para que você se aproxime da cruz novamente, para que você seja aquele que se prostra aos pés de uma cruz vazia, olhando para ela e lembrando de Jesus, mas não como só um Jesus crucificado, mas como o Cordeiro de Deus que se sacrificou, mas que cumpriu a obra, aquele que está sentado junto ao Pai. E é esse mesmo Jesus que te convida nessa manhã: vem para mais perto, vem para mais perto, vem para mais perto. Jesus alcança as nossas vidas nessa manhã. Jesus, existem muitas pessoas aqui que precisam se atentar a esse convite. Todos nós, Senhor, estamos aqui e precisamos ouvir a sua voz. Fala conosco. Nós queremos te ouvir no íntimo do nosso coração. O Senhor pegando nas nossas mãos e falando: vamos caminhar um pouco neste jardim. Vamos conversar um pouco. Nós queremos a tua presença, Jesus. Chama-nos pelo nosso nome nessa manhã. Chama os meus irmãos, Deus, nessa manhã.